dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo essa aula, né? Pessoal, vamos começar nossa segunda aula, deixando bastante claro que a avaliação se liga muito mais à questão da ciência, da produção do conhecimento, do que da questão da opinião e do achismo. Na nossa primeira aula, a gente trouxe aqui uma definição a respeito do que é avaliação. Tá? A parte 2 da nossa aula é exatamente uma grande definição feita pela chefatura da Presidência da República Argentina, né? Onde a avaliação de políticas públicas é definida de maneira bastante minuciosa e bastante complexa. E uma das questões que está lá é que a avaliação implica em juízo de valor ou de mérito, né? E a gente foi conversando, dizendo que é necessário, quando se faz a avaliação, ter um lado. A gente discutiu que a avaliação não é algo solto no mundo, não é algo que vale em qualquer situação. É necessário que você tome uma postura e faça a avaliação a partir dessa postura. Tá? Mas deixa eu deixar claro que isso é totalmente diferente de um achismo. Então vamos trabalhar com um exemplo. Estamos conversando e alguém solta na roda que a educação no município é muito boa. Isso é uma avaliação positiva a respeito de uma política pública. Agora, essa avaliação feita dessa forma, me permite uma série de questionamentos. Ela é boa para quem? Ela é boa para os alunos, ela é boa para os servidores, ela é boa para os professores, ela é boa para a sociedade em geral. Para quem que ela é boa? Porque uma coisa é uma educação boa para os alunos, outra coisa é uma educação boa para os professores. É necessário deixar claro que quando você olha a partir de uma determinada perspectiva, tá, toda a sua orientação muda. Segundo ponto, a partir da mesma frase, o que é uma política de educação ser boa? Os alunos tirarem boas notas, os alunos aprenderem a serem pessoas respeitosas, é isso que é uma boa educação, né? A gente tem, por exemplo, um dos maiores paradigmas da nossa educação, a gente vê na televisão, Escolinha do Professor Raimundo. Lero, amado mestre, vossa voz é para mim como o marulhar das ondas imponentes. Então, me diga apenas, rápida e sucintamente, como o senhor sempre costuma fazer, o que é ponto? Amado mestre, com apenas uma palavrinha, vós acabais de me fazer lembrar de minha santa mãezinha. Eu? Seu Rolando, não entendi. Onde foi que eu meti a mãe no meio? No ponto, douto ensinador. Acontece que a minha santa velhinha faz bala puxa-puxa para ajudar nas despesas. E ela só tira da panela quando a calda está no ponto. No ponto. Mas não só esqueça esse seu sentimento puxativo e me diga rápida, sucinta e brevemente o que é um ponto. O senhor agora me fez chorar o coração com saudade de meu pai. Ah, não me diga que seu pai também dá as suas puxadas. Não, é que o pobrezinho é motorista de táxi no período noturno. E com aquela idade toda, o coitadinho não tem jeito sequer de dormir no ponto. Então, faz o seguinte, só atola o táxi do seu pai no ponto da cauda da sua mãe. Deixa lá pai e mãe atolados, os dois, um dentro do táxi, o outro ali, atolados os dois. E me responde rápida, praticamente, ligeiramente, sucintamente, o que é um ponto. Eu gostaria, amado mestre, mas o senhor agora me fez vir à mente a imagem de Eliette. Nada foi assaltada em plena via pública. Isso é chorando? Sim. Eliette foi assaltada, ela certamente... Seu Rolando Lero, não me diga que Eliette estava dentro do táxi, atolado na cauda de sua mãe. Não, é que o fato aconteceu quando ela estava esperando um ônibus. Adivinha onde?
ponto. Pronto. Pronto? Ponto, digo eu. Pronto. E o senhor está pronto? Eu dou um ponto na sua resposta e o senhor tem a bondade de se retirar desta sala de aula. Não quero mais ver o senhor aqui. Pronto. Adeus, sábio guru. Então, o que está sendo dito aí na escolinha do professor Raimundo? Está tendo dito o seguinte, que a boa educação é aquela onde você decora as coisas. Ele faz uma pergunta que é para você responder a partir de uma visão decorada. É isso uma boa educação? Então, quando você faz uma frase que aparentemente sintetiza uma avaliação de políticas públicas, a educação no município é boa. Você está abrindo uma grande possibilidade de questionamentos a respeito dessa afirmação. Agora, o fato de eu dizer que eu estou fazendo uma avaliação de uma política de educação a partir da perspectiva dos alunos ou dos professores, não quer dizer de forma alguma que isso seja um chute, um palpite, um achismo ou qualquer coisa assim. A avaliação, ela se liga muito mais no aspecto da produção de conhecimento do que no aspecto do senso comum. E por isso, a avaliação, ela busca seguir o método científico, que é um método que, desde que nós saímos da Idade Média, vem guiando o desenvolvimento tecnológico e de conhecimentos em geral no mundo. Vale lembrar que a Europa, o que hoje é o mundo desenvolvido, passou 1000 anos na Idade Média, em torno do ano 500 depois de Cristo até 1500 depois de Cristo. 400, 1400, por aí. Passou 1000 anos. E quando nós chegamos em 1400, as pessoas viviam quase do mesmo jeito que os seus antepassados viviam nos anos 400, com poucas mudanças no estilo de vida e no conhecimento a respeito da vida. Agora, se você imaginar, ao invés dos últimos 1000 anos, os últimos 100 anos, olha só que diferença no que a gente vive. Se você pensar os últimos 50 anos, se você pensar os últimos 25 anos, nos últimos 25 anos, vamos só pegar algumas datas importantes. 2010, 10 anos atrás. 10 anos atrás foi criado o Instagram. Em 2009, não existia Instagram. Mas em 2009 foi criado o WhatsApp. O WhatsApp não existia em 2008. Há 12 anos atrás não existia o WhatsApp. O WhatsApp foi criado há 11 anos atrás. O Facebook é de 2005. E a internet, ela chega no Brasil em 1996. Não tem 25 anos que a internet chegou no Brasil. Vocês podem pensar como era a vida das pessoas há 25 anos atrás, quando o telefone celular, primeiro, servia para fazer chamadas telefônicas, mas que era uma coisa que muito pouca gente tinha, onde as pessoas não acessavam a internet. Quando você precisava saber de alguma coisa, não dava para falar, dar um Google, onde a forma que a gente vive hoje, só pensar o tempo que a gente investe em Instagram, em WhatsApp, em redes sociais, isso não existia há 10, 15, 20 anos atrás. Então a gente tem um avanço tecnológico que nos leva a uma mudança de vida muito radical. Por quê? Porque nós tratamos hoje esse avanço do conhecimento a partir do método científico, o que não se fazia na Antiguidade, e por isso, na Antiguidade e na Idade Média, por isso o avanço era sempre muito pouco, era muito lento. É óbvio que as pessoas em 1400 viviam de maneira diferente do que viviam no ano 400 depois de Cristo, mas não era uma diferença tão radical, quando se a gente olhar nos últimos 50 anos. Bom, mas aí o que tem esse método científico de tão interessante que permite esse avanço? Várias coisas. Mas a primeira coisa que ele tem de diferente é que ele tem etapas muito bem definidas que precisam ser seguidas. Etapas que, quando a gente vai fazer os estudos de metodologia, de TCC, a gente passa a conhecer. Você precisa, primeiro,
definir um problema, você precisa recolher os dados e ter cuidado para que a forma que você recolhe esses dados não traga vieses, você propor uma hipótese, você fazer experiências controladas para ver se a hipótese vale ou não vale, você analisar os resultados, interpretar esses resultados, chegar a conclusões e, principalmente, você colocar a público os resultados alcançados e a forma como esses resultados foram alcançados. Grosso modo, essas são as etapas do método científico. Claro que cada uma dessas etapas permite várias interpretações, né, e várias metodologias diferentes, né? Mas, para nós termos um conhecimento acumulado e validado, é necessário que você cumpra todas essas etapas, que você faça um processo de reflexão que seja possível de ser reproduzido por todos os outros que quiserem contestar a sua hipótese. Essa é a ideia e essa é o grande valor do método científico. Se você diz algo que eu não concordo, eu devo ter todas as condições para reproduzir o que você fez, o seu caminho lógico até chegar a essa conclusão e dizer onde foi que você errou e por que você está errado e por que você não está errado. Ao fazer isso, né, a gente abre espaço para que apenas situações que são comprovadas, né, possam ser aceitas cientificamente como conhecimento, né? E nós abrimos também espaço para que todo o conhecimento que a gente tem hoje venha a ser questionado por um novo paradigma, né? Então, nós também temos essa situação de que hoje nós pensamos coisas, né, totalmente diferente do que nossos avós pensavam. E se nós tratássemos o conhecimento dos nossos avós como dogmas, como um conhecimento que não se pode ser discutido por qualquer motivo, né, por um senso comum que não pode ser questionado, nós jamais teríamos avançado daquele conhecimento entre eles. Agora, veja bem, isso não quer dizer que não hajam diferenças metodológicas e que essas diferenças metodológicas não nos levem a resultados diferentes. Também, quando a gente fez a discussão a respeito do histórico da avaliação de políticas públicas na terceira parte da nossa primeira aula, a gente botou dois grandes modelos teóricos. Um modelo que diz que a política pública tem que ser pensada pela cúpula gestora e implementada da maneira que ela foi pensada na ponta, e que se isso não ocorrer, aí estão as falhas do processo. E outra vertente metodológica que entende que a política social ela acontece na ponta e que dali ela vai reorientando o que foi pensado pela cúpula. Trata-se de um processo natural, não se trata de nenhuma falha. É um processo que precisa ser entendido para ser aproveitado pelos gestores. Então, é óbvio, quando você faz uma discussão de avaliação top-down, você vai ter uma série de conclusões. Quando você faz a avaliação bottom-up, você tem outras conclusões. Pode calhar, inclusive, de que algumas conclusões sejam iguais, mas provavelmente a grande maioria será diferente. Partindo, inclusive, dessa diferença metodológica, né? De que várias situações que eu vou observar na prática das políticas, né? Se eu estou fazendo uma avaliação bottom-up, eu vou entender isso como uma etapa natural do processo. E se eu estou fazendo, por outro lado, uma avaliação top-down, eu vou entender isso como uma falha, como um erro que precisa ser corrigido. Então, a metodologia nos leva a caminhos diferentes. Agora, tanto uma forma quanto a outra vão seguir todos aqueles caminhos que a gente citou aqui do método científico. Quando você começa a olhar uma determinada política pública, independente da metodologia que você vai olhar, você vai precisar definir o problema
Independente da metodologia, sempre vai ter um recolhimento de dados. A forma que você vai recolher esses dados não é independente da metodologia, né? Mas eles vão ser recolhidos, eles vão ser analisados e, dependendo da metodologia que vocês utilizem, também eles vão ser analisados de formas diferentes, porque existem várias formas, né, da gente analisar, né? Existem experiências que podem ser feitas, principalmente nas ciências físicas e ciências naturais, mas também em ciências sociais. Temos resultados que precisam ser analisados sempre, interpretados, temos conclusões que nos levam, então, voltando à nossa primeira aula, ao processo de retroalimentação da política pública. A avaliação, ela não é senso comum, ela não é achismo. Quando vocês forem, enquanto avaliadores, falar que uma determinada política é boa ou ruim, vocês precisam ter argumentos, e vocês precisam ter argumentos que qualquer pessoa possa comprovar. Qualquer pessoa que discorde de vocês tem que ser capaz de concordar. Tá? Vamos lembrar que outra questão importantíssima que está na nossa definição de avaliação, além dentre várias, além de colocar que ela é um juízo de valor ou de mérito, todos sempre dizem que a avaliação precisa ter uma metodologia rigorosa. Você pode questionar o meu ponto de vista. Você pode achar que seria melhor fazer uma avaliação top-down ou um bottom-up. Isso você pode questionar, mas você não pode questionar os dados que eu levantei, as interpretações que eu dei e por aí vai.